O trabalho, ele fala da estratégia de internacionalização de uma multinacional emergente, né? Então, assim, a gente tem a internacionalização aí das empresas americanas e europeias desde a década de 50, 60, né? E aí foram construídas teorias para explicar essa internacionalização. Só que agora a gente tem essas multinacionais de países emergentes que estão se internacionalizando a partir da década de 90, e a gente percebe que essas teorias não estão mais conseguindo explicar na totalidade esse fenômeno. Então a gente tem a necessidade de novas teorias, enfim, é uma teoria em construção sobre a internacionalização dessas multinacionais de países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China, México, África do Sul. E aí a gente usou o referencial teórico de dois autores indianos, Ramamurthy e Singh, eles estão em Harvard, né? E a gente eles criaram 5 estratégias genéricas de internacionalização, né, desses países emergentes, e aí a gente pegou o caso do JBS Friboi, frigorífico brasileiro, para ilustrar esse caso. E a gente percebe que eles adotam 2 dessas 5 estratégias. A gente criou há muito tempo no Simpói uma figura, um tipo de artigo que são relatos empresariais. Exatamente para abrir um espaço mais confortável para as pessoas de empresa. Não precisa ser em parceria com o acadêmico, pode ser o próprio executivo fazer um paper, só que fica mais fácil essa relação. Agora, com a criação da RAI Casos, nós vamos transformar os relatos empresariais em casos empresariais, porque agora nós vamos ter a revista para publicar. Levantamos todas as pesquisas que foram feitas no Brasil nos últimos 5 anos e separamos o que eram pesquisas qualitativas, quantitativas e comparamos com as pesquisas internacionais. Nas pesquisas internacionais, uma das grandes ferramentas que são usadas é a modelagem de equação estrutural. E no Brasil, uma das que é menos usada, né? No Brasil, o que se usa muito é a estatística univariada, a estatística descritiva, e que é uma ferramenta muito simples que não era esperado que fosse a mais usada, né? E nas pesquisas internacionais, ela é uma ferramenta usada medianamente, né? O trabalho que a gente desenvolveu em conjunto com o professor Diógenes foi uma análise das técnicas usadas em trabalhos quantitativos no Brasil e no exterior. Então a ideia básica era tentar ver quais são as principais ferramentas quantitativas utilizadas e comparar o desenvolvimento delas no Brasil e fora para ver possibilidades, eventualmente algumas coisas que não estão sendo utilizadas aqui que poderiam abrir nosso potencial de publicação lá fora. Em termos de sofisticação metodológica, os jornais internacionais têm se dedicado um pouco mais a trabalhar com técnicas mais sofisticadas e a gente ainda se restringe um pouco a técnicas mais simples, principalmente a estatística descritiva, e isso acaba sendo uma limitação, por exemplo, para conseguir publicar nesses jornais de fora que exigem um nível mínimo de desenvolvimento do método para que o artigo seja aprovado. O trabalho que eu estou apresentando com mais 2 colegas, ele se refere a um estudo que foi feito na indústria de construção naval no Brasil, tá? É uma indústria que vem se desenvolvendo e com aí o surgimento, aí, enfim, o crescimento da indústria de petróleo no Brasil, essa indústria tem sido chamada, tem sido muito demandada. E o nosso objetivo era olhar para essa cadeia e ver quais seriam assim, as oportunidades que se vislumbra nessa cadeia, que foi uma cadeia assim, muito complicada. Ela teve um ápice na década de 70, ali morreu um pouquinho pós-crise, crise do petróleo, a indústria quase que desapareceu, e agora vem retornando, inclusive com um governo federal dando muito incentivo para o crescimento dos estaleiros brasileiros. Então, a gente percebeu uma oportunidade de se estudar essa indústria e se estudar como é que a gente pode oferecer, né, do ponto de vista acadêmico, oferecer para essa indústria oportunidades ou possibilidades, vislumbrar possibilidades de uma maior integração, porque o que a gente percebe é que essa indústria está muito fragmentada, né, e por isso ela não consegue se desenvolver a contento. Então, nosso trabalho propõe uma metodologia para fazer uma análise dos relacionamentos dos participantes dessa cadeia. Ele é um estudo de caso, então a gente foi lá, coletou dados, na verdade, secundários, mas ele tem sim uma implicação prática, porque ele vai lá e a gente procura entender quais os passos, quais as etapas que essa empresa
como que ela se internacionalizou. E isso ajuda a construir também essa teoria e também a questionar, a criticar esses passos na internacionalização e também pensar o direcionamento futuro. Então, com certeza, tem uma implicação prática, sim. O interesse dele é 100% acadêmico. Quer dizer, o objetivo é alertar os pesquisadores sobre o que tem sido usado no Brasil, o que não tem sido usado e tentar, a partir das metodologias, tentar inferir que tipo de questão que a gente não está dando resposta para a prática, né? Porque esse é o grande problema. E a gente vai fazer analogia com ferramentas. Então, por exemplo, se a gente só usa martelo, a gente trata tudo como prego. Então, a pergunta é, será que não tem outros problemas de encanamento, elétrica? Então, é por aí que a gente vai comparar a pesquisa com analogias, né? Na verdade, o foco dele é mais uma mensagem para a academia do que para os executivos, que vamos pensar em que tipos de técnicas podem ser usadas, especialmente para que fins elas podem ser usadas e que ferramentas a gente pode usar para responder a que questões. Então, embora o fruto disso vá ter depois aplicação para o mundo executivo, o usuário direto da nossa pesquisa é o acadêmico ao pensar sobre estratégias metodológicas de análise.